Boa tarde. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam nos envolver em sua atmosfera de paz, de luz e de muito amor. O nosso tema na tarde de hoje está inserido no quinto livro do Pentateuco Kardeciano, que é o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo a doutrina espírita. Esse livro está completando 155 anos agora no mês de agosto. Porque ele foi escrito em 1865, né? Então, ele divide-se em duas partes, que Kardec, na primeira parte, aborda o céu, os anjos, o inferno, o purgatório, as penas eternas, o temor da morte, a proibição mosaica de evocar os mortos e assim por diante. Na segunda parte, é o resultado das pesquisas e da parte prática que Kardec, junto à Sociedade Espírita de Paris, reúne junto à situação daquelas almas desencarnadas, que desencarnaram há pouco tempo, e como eles viviam antes e qual a situação deles após a morte. Então, são depoimentos de várias categorias de espírito que ele fez essa divisão. De criminosos arrependidos, de espíritos felizes, de espíritos em condições medianas, de espíritos sofredores, suicidas e em expiações terrestres. Mas antes vamos fazer a nossa prece. Vamos mentalizar agora o nosso amado Mestre Jesus, vindo em nossa direção, estendendo suas mãos, irradiando muita luz, envolvendo todo o nosso planeta Terra, envolvendo todos os espíritos necessitados e sofredores, os encarnados e os desencarnados também, envolvendo a todos, para que possamos sentir essa paz amorosa, sentir a confiança, a fé que esse Espírito de luz nos proporciona e que possamos nos entregar em suas mãos amorosas, tendo a certeza do seu constante amparo. E agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos e pedimos ao Mestre Jesus que o seu Evangelho de amor possa tocar os corações daqueles que nos ouvem, porque as tuas divinas palavras, os teus divinos ensinamentos, Senhor, nos proporcionam força, fé e coragem. Muita paz para todos nós. Graças a Deus. Então, o tema que iremos abordar encontra-se na segunda parte, no capítulo 4, que narra a situação dos espíritos sofredores após a sua morte, como já dissemos, e mais exatamente as condições espirituais de um espírito que levou a vida na boemia. E o nome é Exprobrações de um Boêmio. Mas eu gostaria de explicar, dizer o que significa exprobrações que achei no dicionário. Significa repreensões, acusações, censuras
que o próprio Boêmio fazia a ele próprio nas comunicações. E Boêmio vem é o natural da boemia, é um cigano, um vadio, um vagabundo. E boemia significa extravagância, vadiagem, devassidão, desregramento. Por aí notamos por que ele estava se censurando. Mas Kardec ele não menciona o nome desse espírito, só se refere a ele como boêmio. E provavelmente a sua primeira comunicação tenha sido no dia 19 de abril de 1862, porque essa data está logo após o nome do tema. Mas o relato dele se inicia 3 meses após, no dia 30 de julho, já com o Boêmio narrando a sua situação naquele instante. E ele fala que já não sofre tanto como antes, porque ele já não se sente mais preso ao corpo físico. Ele não sente a cadeia, as algemas que o aprisionavam ao corpo. Então, por aí deduzimos que logo após a sua desencarnação, ele ficou preso ao corpo físico em decomposição, e isso traz grandes sofrimentos ao espírito, né? Então, ele continua explicando que, apesar de estar livre, ele ainda tinha que expiar e reparar o tempo que ele desperdiçou, se ele não desejasse ainda sofrer muito. Diz que, como se arrependeu sinceramente, ele esperava muito que Deus o perdoasse e rogava a Kardec e aos homens que faziam a Sociedade Espírita de Paris que orassem por ele. Ele continua sua narrativa dizendo: homens, meus irmãos, eu vivi só para mim e agora expio e sofro. Nós podemos, nessa simples frase, observar que a importância de sermos solidários com o nosso próximo, a importância de nos preocuparmos com os nossos semelhantes, porque aquele que vive só para si é um egoísta. Não é? Ele pode não ter sido um espírito de natureza, de índole má, mas também ele nunca se preocupou em fazer o bem. Como esperaria estar no outro lado, quando chegasse à parte espiritual? Então, depois ele faz apelos para os homens ali presentes, que eles continuem a servir o Senhor, para que eles não venham a sofrer como ele estava sofrendo, porque ele diz: pois eu abusei dos favores que Deus faculta às suas criaturas. Vejam aí, vejam que ensinamento nós não podemos tirar dessa simples frase. Será que nós enxergamos os favores que Deus nos oferece? Quais são os favores de Deus às suas criaturas? Ora, basta nos focarmos apenas nesse, que talvez seja um dos mais importantes, é exatamente o tempo que Deus nos oferta, né? Aqui na Terra, o tempo que nós desperdiçamos de uma maneira completamente irresponsável, né? Pois muitas vezes parece que estamos num parque de diversões, ou então, quando muito, nós apenas usufruímos dos bens materiais e nos preocupamos muito em ganhar dinheiro sempre, sempre, sempre e mais, né? Mas se nós nos perguntarmos, para que Deus oferece
a oportunidade de reencarnarmos em um mundo material. Para que será? Qual a finalidade de Deus em nos pôr em um mundo material? Se nós trazermos isso para a nossa vivência, junto com os nossos filhos, talvez possamos compreender melhor. Quando os nossos filhos são pequeninos, o que é que nós fazemos? Nós damos brinquedos a eles, não é mesmo? Damos brinquedos. Mas esses brinquedos, eles pegam, a menininha pega uma bonequinha, ou o menininho também, tanto faz. Pega um bonequinho, uma bonequinha, e faz o quê? Acalenta. Boi, boi, boi. Por quê? Porque a mamãe faz isso com eles. Então, eles estão ali o quê? Aprendendo. Né? Ou nós damos jogos em que a criança começa a aprender a botar, a tirar, a encaixar, os maiorzinhos a trabalhar com aqueles jogos de encaixe, não é nem de encaixe, aqueles outros que tem uma paisagem, esqueci o nome completamente, mas que puxa pelo raciocínio. Para quê? Para que a criança vá desenvolvendo a sua inteligência, mesmo. Então, imagine Deus. Ele vai botar a gente no mundo material só para a gente gozar dos prazeres que o mundo oferece? Ou será que não é para desenvolver a nossa inteligência, a nossa moral, para nós crescermos, evoluirmos? Né? Então, devemos pensar o quanto Deus nos oferece e nós jogamos fora a oportunidade. Quantas criaturas não jogam fora uma encarnação inteira? Como o boêmio, que não fez nada. Simplesmente viveu a vida e os prazeres que ela oferece. Mas nós perguntamos a nós mesmos, a todos nós, quanto de horas por dia dedicamos o nosso tempo para o que verdadeiramente nos levaria à felicidade, né? Felicidade não dos prazeres materiais, não de ter uma casa própria, de casar, de adquirir o carro do ano. Isso não é felicidade, isso é prazer. Né? Isso é o que nós almejamos no nosso dia a dia, durante a nossa vida material, que tudo bem que se almeje melhorar de vida, mas que isso não seja o nosso foco, a nossa meta, a nossa prioridade. Não é? Porque felicidade é a conquista da nossa espiritualização, é o desenvolvimento do nosso progresso moral, é a busca do autoconhecimento e é a prática da caridade plena. Mas, quando eu digo a caridade plena, eu não estou me referindo a entregar feirinhas, ajudas materiais. Eu estou me referindo ao pleno amor próprio. Amor ao próximo, desculpe. Então, o amor ao próximo não se faz com feirinhas, doações de coisas materiais, não. Isso se chama o quê? Beneficência. Beneficência é muito bom, principalmente para quem recebe. Né? A pessoa está necessitada, então receber um bem material é muito importante. Mas nem sempre Deus recebe ou percebe aquela criatura que faz suas doações com tantos bons olhos, não é? Mas por que isso? Por que isso não nos engrandece aos olhos de Deus?
Justamente porque a doação verdadeira só se for revestida de amor. E nem sempre é assim que nós fazemos as nossas doações. Quantas vezes nós doamos uma roupa velha que nós não queremos mais, que só não presta mais, então eu vou doar. Ou aquela comida que está fora de validade, está na geladeira, eu vou doar. É isso? Isso é amor? Isso aí, ao invés de jogar fora, eu vou simplesmente entregar a qualquer pessoa. Né? A verdadeira caridade, ela está inserida na parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, com o título de Fora da Caridade não há salvação. Ali o samaritano, ele agiu com o mais absoluto desinteresse, que só se pode fazer caridade sem interesse algum. E envolvido pela compaixão que aquela criatura ali no chão, ferida, machucada, proporcionou ao seu coração. De um samaritano que é considerado uma criatura de má vida, enquanto que os sacerdotes passaram ao lago sem nada fazer, sem nada sentir. E então é aquela verdadeira doação. Eu não vou contar a história do samaritano porque vai nos alongar muito e vocês podem observar lá o quanto aquela criatura se doou com amor aquele seu próximo caído no chão, né? Então, o boêmio, ele acrescenta que quem sacrifica aos instintos brutos a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata. Então, a inteligência e os bons sentimentos são outros favores de Deus. E nós o quê? Os sacerdotes, quando passaram ao largo, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam usando os favores que Deus deu a ele, que são os sentimentos e a inteligência? Ou eles estavam simplesmente se assemelhando aos brutos, que muitas vezes nos ajudam muito mais, não é? O boêmio, então, ele começa uma narrativa de como devemos utilizar os favores e bens que Deus nos oferece enquanto aqui estamos. E ele fala sobre a necessidade da sobriedade na alimentação. Quantas vezes nós comemos com os olhos? O estômago nem está sentindo fome, mas nós observamos uma mesa farta e nos lançamos como se aquilo fosse matar quem estava nos matando e nós nem com fome estávamos, né? Então precisamos ter sobriedade na alimentação. Ele fala sobre os gostos e pendores. Pendores significa inclinações, propensões, vocações, que deve obedecer a um raciocínio sadio, sem exageros. Quanto de nós temos gostos extravagantes, pendores, né? Vocação extravagante, passando dos limites do necessário, dos limites de um bom tom, de uma harmonia interior entre a vida e as nossas práticas. Fala também sobre os excessos de luxo desnecessário. Meu Deus, eu só tenho um par de pés. Para que eu preciso de 100 pares de sapato? Isso é ou não é um excesso de luxo? Que a gente pensa que não vai acarretar nada. Eu posso comprar, eu quero comprar, eu compro. Mas não é assim. Não é assim. O excesso seu falta para
aquele que tem necessidade. Porque se eu tenho condições de comprar 100 pares de sapatos, por que eu não compro muito menos e com esse dinheiro que me sobra, eu ajudo através de uma doação de compaixão, de amor, àqueles necessitados que vivem no meio da rua sem ter o que comer. Não é? Se a gente deixar de satisfazer os nossos gostos, nossas extravagâncias, pelo bem do próximo, isso tem valor aos olhos de Deus. Porque estamos deixando a nossa extravagância, deixando de satisfazer os nossos instintos negativos em prol do nosso irmão. E ele ainda explica: as paixões humanas são como algemas que se prendem na carne e por isso não devemos lhes dar abrigo, e que só saberemos o preço dessas paixões quando chegarmos à pátria espiritual. E ainda termina exclamando: cobri-vos de boas obras que vos ajudem a franquear o espaço entre vós e a eternidade. Manto brilhante, elas, as boas obras, escondem as vossas torpezas humanas. Envolvei-vos na caridade e no amor, que são vestes divinas que duram eternamente. Vestes divinas são as vestes nupciais, falada na parábola das bodas, do festim das bodas, que está no Evangelho também, no capítulo 18, com o título Muitos chamados e poucos os escolhidos. Porque não é só querer entrar no reino dos céus, não. Quem não tiver as vestes nupciais, ou seja, o amor e a caridade, não entrarão no reino dos céus. E termina a narrativa do Boêmio. Então, o guia espiritual do médium vem fazer os esclarecimentos necessários. E ele diz que esses espíritos que tiveram uma vida muito voltada para a sensualidade e os prazeres que a matéria oferece, quando eles chegam no além-túmulo, eles não conseguem pôr fim aos seus apetites grosseiros. E então eles tentam em vão procurar os meios de os saciar. E para tentar saciar esses apetites grosseiros, o que é que eles fazem? Eles chegam junto dos encarnados para continuar a satisfazer os seus apetites grosseiros. Nós encontramos essas explicações, esses esclarecimentos nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz, que dizem que as pessoas são obsidiadas por esses espíritos quando elas se entregam também a esses prazeres do sexo desregrado, das bebidas, das drogas, dos jogos, tudo isso, eles vão se acoplar a essas pessoas e não querem deixar essas pessoas, porque é uma forma que eles encontram de tentar saciar os seus apetites. Porque quando estamos aqui com um procedimento na Terra e desencarnamos, o nosso procedimento não se modifica. Os nossos valores, o nosso gosto, nossas vontades, os nossos apetites não se modificam. Se nós somos espiritualizados, vamos em busca de nos satisfazermos junto aos espíritos bondosos que nos oferecerão mais e mais campo para
trabalhos, estudos, edificações. Se nós somos criaturas grosseiras, muito voltadas aos vícios carnais, então vamos procurar os encarnados que ainda continuam a nos oferecer a possibilidade de tentar saciar. Porque eles, a cada copo de cerveja que uma pessoa tome, aquele que era um alcoólatra tenta aspirar aquelas emanações fluídicas da bebida. Claro que não satisfaz a eles, mas é uma forma deles ainda encontrarem um certo prazer. Por isso que é tão difícil as pessoas deixarem seus vícios. Se esforçam, mas as companhias espirituais que o obsidiam estão ali tentando de toda forma não permitir que eles abandonem o vício, mas querer é poder. E temos tratamentos espirituais, temos boas leituras, temos uma nova forma de começar a pensar, de educar o nosso espírito para abandonar esses vícios. Mas o guia espiritual ainda continua dizendo que a inexistência das meditações e dos estudos espirituais acarreta naturalmente a nulidade do trabalho espiritual depois da morte. Claro, não existia trabalho anterior, não pode haver não tem continuação. Vai ter que começar de algum ponto de partida, né? E que, porque não lhes resta um meio de saciar o corpo, nada poderá satisfazer ao espírito. Então, esses espíritos sentem um tédio terrível e eles gostariam muito de que simplesmente existisse o nada. Mas o nada não existe. Então, eles, por fim, eles ficam nessa tortura até que eles pensem em se voltar para Deus, para daí começar uma nova educação. Meus irmãos, mas aí eu fiquei meditando sobre isso, sobre tudo isso, né? E percebi como é importante estudarmos a doutrina espírita. Quantos valores nós adquirimos com o estudo da doutrina espírita. Quantas respostas nos são oferecidas, ofertadas. As nossas inquisições, nossos questionamentos. Por isso é tão importante estudar. E a nossa casa, por exemplo, o Núcleo Espírita Alta de Souza, assim como muitas e muitas casas, oferecem vários grupos de estudos que satisfazem o gosto e a simpatia de cada pessoa por determinada obra. Nós temos estudos do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, e para entender a sua mediunidade e o trabalho mediúnico, do Evangelho segundo o Espiritismo, das obras de Joana de Ângeles, das obras de André Luiz. Temos até turma de Esperanto para aprender essa língua universal. Então, temos o NEP, que é um núcleo de estudo e pesquisas também do Evangelho. Então, cada pessoa tem uma afinidade com determinada obra e que pode se envolver naqueles estudos. E também a necessidade da meditação, né? A meditação é muito importante. Nós precisamos meditar
nos favores de Deus, na bondade divina, na solicitude do nosso Pai, observarmos e meditarmos na natureza, assim como pensarmos de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui. Muitos até já sabem sobre isso, mas não é só esse tipo de meditação. Nós precisamos também meditar sobre aquilo que abrigamos no nosso mundo íntimo. Buscarmos conhecer a nós próprios. Buscarmos analisar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E no dia a dia ir construindo uma verdade, um espelho do que somos, do que trazemos dentro de nós, porque muitos nos enganamos que somos criaturas muito boazinhas, mas não é assim, porque temos muitos vícios pequeninos que somados nos causam grandes prejuízos. Então é necessário conhecermos nosso íntimo para realizarmos mudanças que são necessárias para o nosso aprimoramento espiritual, né? E então nos espiritualizarmos. Esses também são os favores de Deus, nos ofertando oportunidades de trabalho edificante e aprendizado no caminho do bem. Depois, quando estamos esclarecidos, temos maiores responsabilidades ao escolher o caminho que iremos trilhar, né? E só depende de nós. Como chegaremos lá na pátria espiritual após a nossa desencarnação e o que passaremos a usufruir em consequência de como aqui vivemos. Então só nos resta, meu irmão, pedir a Deus que nos fortaleça o espírito e que nós não nos acomodemos, que continuemos perseverantes em busca da nossa autoiluminação e com certeza estaremos trilhando o caminho que irá nos proporcionar a felicidade almejada, se assim nos conduzirmos. Só nos resta agora orar para agradecer ao Divino Amigo. Senhor Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada por esses momentos aqui vividos. Obrigada pela oportunidade de estudo e trabalho. Que possamos todos, Senhor, internalizar esses ensinamentos e nos esforçarmos para pô-los em prática no nosso dia a dia, na certeza de que, buscando-te, haverá um fortalecimento na nossa vontade de perseverar e construirmos uma situação melhor para nós próprios e para toda a humanidade. Pois quando nos modificamos, Senhor, todos aqueles que estão ao nosso redor também haverão de se modificar. Que a tua luz, a tua paz e o teu amor fique sempre conosco. Graças a Deus.